horinha bebê ia começar. Então, gente, vamos começar a gravar, né? Então, deixa eu fazer perguntas depois, tá? Então, essa aula... Como a gente falou, essa aula aqui, ela é a aula do capítulo 23, 25 e 26. A aula 8. E vamos começar mostrando um chimpanzé bonobo, né? A kanji, né? E a kanji, eles deixavam comida para ela, um cacho de bananas, eles amarravam no barbante e puxavam, e basicamente mostravam para ela comer, ela tinha que quebrar a pedra, pegar uma lasca e cortar o barbante, aí a comida caía, né? E aí ela aprendeu a lascar a pedra. Aí eles tentaram muitas vezes ensinar para ela a lascar a pedra do jeito do Homo habilis, né? Só que o domínio dos dedos dela, ela não conseguia. Só que a kanji, ela criava lascas de pedra. Ela criava lascas de pedra jogando a pedra no chão, ou batendo uma pedra contra a outra, né? Então, ou jogando uma pedra em cima de uma outra pedra. Porque tinha uma pedra maior, né? Ela pegava a pedra e jogava e fazia lascas. Então, era muito interessante, porque ferramentas de pedra, elas são características, elas não acontecem ao acaso. Mas pedra quebrada, porque uma pedra caiu, bateu em outra, isso aí é super comum. Então, isso aí abre a possibilidade para os australopitecos terem gerado lascas de pedra do jeito que a kanji gerava, né? Então, talvez as ferramentas de pedra antecedem a indústria olduvaiense, né? Então, os primeiros artefatos de pedra, né? A primeira indústria era a indústria dos pedregulhos, né? Foi encontrado na garganta do Olduvai pela Mary Leakey, se vocês devem se lembrar. Ela era casada com o Louis Leakey, né? E o Louis Leakey era filho de pastores, né? E começou a investigar na África do leste, né? Ou seja, na região lá do Quênia. Ele tinha certeza de que seria muito importante para a evolução humana toda essa área de savana. E a intuição dele estava certa. Quando ele se casou com a Mary Leakey ficou... ela era grande organizadora. Né? Então, todo ano ela levava uma equipe do mundo todo, né? E para a garganta do Olduvai para procurar ferramentas de pedra. Ela foi juntando as ferramentas de pedra que ela foi encontrando, e elas começam mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. Como o Homo habilis surge nessa época, então aí o Leakey redefiniu seres humanos como sendo gênero Homo, como sendo aqueles que fazem ferramentas, né? Aí isso aí gerou bastante polêmica, né? Porque os Homo habilis, eles têm e o Homo rudolfensis, eles têm um jeito de australopithecus, né? Com pernas curtas, né? Mas eles faziam ferramentas e tinham um cérebro maior, bem maior, né? Quase 50% maior do que os australopithecus. Então, ele acabou convencendo e definindo o gênero Homo, né? Para incluir os Homo habilis e os Homo rudolfensis, né? E ele surge mais ou menos 2,5 milhões de anos, quando a gente encontra as primeiras ferramentas de pedra. E elas são mais ou menos simples, né? E elas são compostas de lasca e um monte as lascas e o objeto que fica no meio delas, né? Depois você tira as lascas, né? E a Leakey gerou toda uma terminologia. E é interessante porque as ferramentas de pedra primeiro surgem na África e depois se espalham pelo mundo. Então, né, a família Leakey, ela supôs que quem fazia as ferramentas era do gênero Homo. Agora, tem muitas linhas de evidência, inclusive recentes, que indicam que os australopithecus talvez faziam ferramentas de pedra. Por quê? Porque os chimpanzés, principalmente, né, o gorila e o orangotango também, mas principalmente o chimpanzé, ele usa ferramentas, né? O chimpanzé usa pedras para quebrar castanhas, né?
ele usa um pedaço de pau para pescar e gravetos, né, para pescar formigas e cupim, né? E tudo isso aí indica um uso esporádico de ferramentas e né, eles está chovendo, eles pegam uma folha de bananeira e fazem um guarda-chuva e assim por diante, né? Então eles usam ferramentas. Então talvez os australopithecus faziam a mesma coisa e talvez faziam mais, né? Usavam lascas de pedra e talvez esperavam fazendo que nem o chimpanzé cãibra, batendo e quebrando, né? Agora, essas primeiras ferramentas da indústria uruguaiense parecem muito simples, mas, no fundo, eles requerem habilidade que está além dos macacos modernos. E a canja era super inteligente, só que ninguém conseguiu fazer ela criar a tecnologia uruguaiense. Ela não conseguia, tá? Bom, então aqui são os modos. Agora, o que é interessante é que a cronologia da Europa e da África são um pouquinho diferentes, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro modo é a tecnologia uruguaiense, da garganta do Uruguai, no Quênia. Então, veja, o nome é de uma localidade específica onde primeira vez foi identificado aquele conjunto de ferramentas arqueológicas, né? O modo 2, ele ocorre também na África, mais cedo do que na Europa. Então, por exemplo, o modo 1 está a partir de 2,6 milhões de anos, é encontrado na África, e a partir de 2 milhões de anos no resto do mundo, né? Um modo 2, ele é encontrado a partir de 1,5 milhões de anos na África, e mais cedo, né, a partir de 1 milhão de anos, na Eurásia, né? Agora, o modo 3, ele começa há 300 mil anos. Então, ó, o modo 2 é Aquiliense, porque foi encontrado em Saint-Aquilieu, na França, né? E em Mustère, né, foi encontrado o modo dos Neandertais. Então, o modo 3 é o modo dos Neandertais. Que começa há 250 mil anos na Europa, né? E há 300 mil anos na África. E, finalmente, o modo 4, que é associado predominantemente ao Homo sapiens moderno, ele aparece na África por volta de 30 mil anos e na Eurásia por volta de 40 mil anos. Então, na verdade, essas datas, as tecnologias começam a ficar cada vez mais sofisticadas a partir de 100, 150 mil anos, tá? Na África. Só que o modo 4 típico vai a partir de 30 mil anos, tá bom? Então, essa é a cronologia dos vários modos. Então, ó, a uruguaiense, principalmente associado ao Homo habilis, Homo rudolfensis, né? O modo 2, associado ao Homo erectus, né? Ou pelo menos o Homo erectus africano, né? Então, o modo 3 é associado ao Homo heidelbergensis, Homo neandertal. E o Homo sapiens, quando ele primeiro surgiu. Aí o Homo sapiens, posteriormente, por volta de 40 mil anos, começa a usar o modo 4, que seria a tecnologia magdalaense, né? Também deu um nome francês, né? Que está associado aos Cro-Magnon, né? Os primeiros franceses, né? E o modo 5 é ainda mais recente, tá? E isso aí é o Paleolítico. Aí, depois, você tem então, a velha idade da pedra. Depois você tem a idade da pedra do meio, que é o Mesolítico, de que eles continuam super sofisticados, só que eles também estão usando um monte de material, né, no Mesolítico, né, que inclui chifre, couro, né, você começa a ver cada vez mais evidência de muito material, né, agulhas, um monte de coisa, né, então seria o Mesolítico. E finalmente a gente tem o Neolítico, que são as ferramentas de pedra polida, né, associadas com cerâmica e associado com a agricultura. Então, o Paleolítico são caçadores-coletores, Mesolíticos têm vilarejos de longa duração e frequentemente são associados com pescadores, por exemplo. Então, eles fazem anzóis de osso, eles fazem agulhos
ossos de aves e assim por diante. Então, parece de que as pessoas estavam vivendo no mesmo local, fazendo sambaquis no mesmo local durante um longo período de tempo, né? Mas eles ainda não tinham inventado a agricultura. Só que aí depois, no Neolítico, eles inventam a agricultura e inventam a pedra polida, né? Ou seja, depois que você faz a ferramenta de pedra, você fica polindo ela para ela ficar polida, né? Então, os sambaquis que a gente encontra aqui no litoral, eles seriam que moda, né? Paleolítico, Mesolítico ou Neolítico? Bom, o índio brasileiro, ele fazia pedra polida e ele tinha cerâmica. Ele tinha agricultura, ele plantava mandioca, milho, né? Como a Dilma falava, né? A mandioca e o milho, né? Mas então, então essa tecnologia era neolítica. Então, o nosso índio aqui estava no neolítico tranquilamente, né? E os incas já estavam transitando para o calcolítico, né? Porque eles estavam usando ouro e prata, né? Eles estavam começando a fazer metalurgia, né? Bom, aqui a gente então tem uma outra visão, né? Modo 1, pedregulhos, né? É o do Baiense. Homo habilis. Modo 2, aqui é o Liense, você tem bifaces. Então, veja, você tem os machados de pedra. Então, ó, 1, pedregulhos e lascas. Modo 2, uma ferramenta que eles tiveram que trabalhar bastante para fazer essa forma de gota d'água, né? E modo 3 é o mustariense, né? Dos neandertais, né? E o Homo sapiens arcaico, né? E eles, na verdade, eles têm uma sequência de pedras. A gente vai mostrar como que elas eram feitas. E, finalmente, a gente tem microlâminas, né? São o modo 4, que é associado principalmente ao Homo sapiens sapiens, né? Tem que algumas populações de neandertais, aí tem uma discussão. Ou eles recebiam, né, em troca com os Homo sapiens, ou eles desenvolveram imitando os Homo sapiens, né? Mas essa aí é o modo 4. O modo 5 é o microlítico, né? Eles pegavam uma pedra e faziam centenas de peças, né? Então as ferramentas deveriam ser de osso, madeira, né? Eles aí colavam uma lâmina, né, com cola, que eles tiravam das plantas e do colágeno dos animais, né? Bom, aqui uma novidade, né? Esse Archaeology, né? Eles fizeram um modelo estatístico que prediz novas datas para as primeiras ferramentas de pedra. Então, eles usaram um modelo estatístico e aí eles acreditam de que as primeiras ferramentas do Olduvaiense devem ter surgido entre 2,617 a 2,644 milhões de anos. Então, veja, eu falei para vocês 2,5 milhões de anos. Mas esses modelos estatísticos, eles levam o aparecimento das ferramentas de pedra, né, usando estatística, né, como sendo algo por volta de 2,62 e 2,64 milhões de anos. Então, um pouquinho mais antigo. E as primeiras, né, ferramentas aquelienses provavelmente surgiram 55 mil anos antes, ou seja, por volta de 1,815 até 1,823 milhões de anos, né? E isso aí é tudo interessante, porque parece que essas coisas surgiram um pouquinho antes do que a gente esperava, né? Então, isso é uma novidade, né? Ó, março 25 de 2021, tá? Outra coisa também que eu achei, eu tinha mencionado na outra aula, mas é bom mencionar de novo, é que tem eles acharam uma mandíbula de Homo, né? Ó, isso aí foi em 2015, 20 de março de 2015, que é de Ledi Geraru, na Etiópia, né? E que parece Homo, parece muito com a mandíbula de Homo habilis, né? E é por volta de 2,8 milhões de anos, né? É quase 3 milhões de anos atrás. Então, isso aí faz é muito interessante, porque tira, pois o, o Link, ele achou uns pedacinhos de mandíbula de Homo habilis
por volta de 2,4 milhões de anos, que é legal, né? Porque está associada com a indústria uruguaiense, né? Mas crânios bons e mandíbulas boas, isso aqui você encontra abaixo de 2 milhões de anos, quando você tem uma zona, porque você tem um erectus, um monofensis, um habilis, um naled, Australopithecus sediba, todo mundo vivendo juntos e quase simultaneamente, né? Por volta de 2 milhões de anos atrás, né? Então, você encontrar evidências que o Homo veio de pelo menos 2,8 milhões de anos atrás é interessante porque aí coincide com essas datas mais antigas, de 2,644 milhões de anos, para as ferramentas uruguaienses, né? Então, realmente parece que o genoma que estava fazendo essas ferramentas, né? Bom, uma grande coisa que o pessoal começou a fazer, isso é principalmente o Nicholas Toff e sua equipe, né? Mas muitas pessoas começaram a fazer isso depois deles, né? Ele começou a tentar experimentalmente fazer ferramentas de pedra, usando as estratégias que provavelmente eram usadas, né? Como você pode criar ferramentas de pedra? E, né, é uma coisa, né, porque as pedras, é que nem você está trabalhando com vidro, às vezes usavam vidro também, vidro obsidiano, né? E as lascas de pedra boa, por vezes lascas que nem vidro, né? Então, você acaba se cortando bastante nas mãos. Então, frequentemente usa um pedaço de couro, né, para proteger a perna, né? E às vezes usam luvas que tem aquelas finas de couro, né, para proteger as mãos, né? E inicialmente é bom usar óculos também, porque pode entrar lasca no olho, né? Mas você consegue replicar, né? O Nicholas Toff, a equipe dele, conseguiram replicar muitas das ferramentas de pedras modernas. Então, aqui é um kit uruguaiense, né, todas as peças do kit uruguaiense que o Nicholas Toff fez, né? Para entender os princípios de como se fazia essa kit uruguaiense. Então, aí você tem hammerstone, né, que é pedra martelo, um chopper unifacial, né? Chopper é um cutelo. Depois um cutelo bifacial, um poliedro, um, um ralador, né, core scraper, né? Um discorde bifacial. Embaixo são 6 lascas diferentes, né? Então, o que é interessante é que quando a gente analisa o que está sendo usado como ferramenta, você descobre que as lascas são as coisas mais usadas. E as ferramentas, entre aspas, elas eram usadas, mas numa frequência bem menor. E aí, o que o Nicholas Toff chegou à conclusão é que eles que cheiravam, né? A, a Mary Lee que propôs um monte de usos para cada uma dessas ferramentas, né? Só que o Nicholas Toff chegou à conclusão, né, através da microanálise, né, das lascas, né? Então eles pegavam e usavam em várias coisas, né? Inclusive eles conseguiam diferenciar quando eles usavam no osso e na carne e quando eles usavam na madeira, né? E em coisas moles, né? E a conclusão que ele chegou é que né, os homo habilis, quando eles faziam a tecnologia uruguaiense, eles não estavam interessados nas lascas. E as outras ferramentas, entre aspas, eram, na verdade, sobra de pedra. Eles faziam, jogavam fora a ferramenta e usavam a lasca. Ou seja, as ferramentas não eram ferramentas, eram sobras. Era estocástica, era aleatória a forma delas, né? Bom, aqui ele está comparando uma peça arqueológica antiga, velha, e uma pedra que ele mesmo quebrou, né? Para mostrar que elas conseguem fazer ferramentas muito parecidas, tá? Então, essa aí é clara, é pré-histórica, e essa aqui é recente. Agora, veja, seres humanos, animais, eles caem no chão e morrem e apodrecem, né? Enquanto que né, os as ferramentas de pedra, não. Eles geravam centenas, né? Eles geravam ferramentas a centenas e um, quebrava,
deixavam no chão e elas não apodreciam nem nada, então ficavam eternamente. Então, uma vez que os seres humanos começaram a fazer pedras, né? Pelo menos no gênero Homo, começou a fazer ferramentas de pedra, tem para dar que vender, né? E tem muito mais ferramentas de pedra do que osso. Porque a pedra quebrou, existe eternamente, né? E o animal morreu, apodrece e, não, a chance de precisar é pequena, tá? Então, por isso que o registro das ferramentas é muito mais rico, porque o material dura muito mais tempo, né? Pedras são para sempre, é que nem diamante. Diamonds are forever, né? Então, as lascas de pedra também, né? Então, aqui é um chopper, né, que ele fez, né? Ou seja, um cutelo, e aqui as lascas que foram geradas fazendo ele. E é interessante, né, de que eles eram usados, eram bem menos do que as lascas. Lascas usadas principalmente em carne, couro, né, e osso, e também para materiais vegetais, né? Então, aqui é a tecnologia odoaense. Lembrando para vocês, a, né, a, a Mary Lee, que ela olhou todas as ferramentas, categorizou e propôs um monte de usos para cada uma delas. Só que a gente agora sabe, pelos estudos, que eles usavam as lascas acima de tudo. Então, né, essas formas aí, elas provavelmente eram aleatórias, né? Mas, ó, você tem pedras arredondadas, né? Esferoides, né? E pedras martelo, né? Que eram usadas para gerar percussão. Aí existem esses choppers unifaciais, né? Esses choppers bifaciais, os discoides, os poliedros, os raladores pesados, né? O tioecaide, né? Que é um poliedro, né? Pequenininho, né? Uma protobifaces, né? Os esferoides, né? Os raladores, né? E os furadores, né? All é um furador, né? Tudo isso aí eles batiam, pegavam a lasca e largavam aquilo ali no chão, né? Então, a Mary Lee que imaginou um monte de usos, né? E talvez eles até usassem, né? Mas o objetivo deles é gerar lasca. Agora, você gera lasca através de percussão, que pode ser uma percussão com martelo duro, né? A técnica bipolar, que não tem nada a ver com esquizofrenia, né? Ou, ou, ou uma condição psicológica humana, né? Mas sim que você pega uma pedra, põe ela em cima de outra e bate. Aí a onda do impacto vai para baixo e volta, né? Então aí você pode gerar lasca de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Essa técnica bipolar é bastante usada, né? Essa técnica aqui é que a Kanji usava, né? Ela pegava uma pedra e batia em outra e gerava pedaços, né? E aparentemente eles usavam essa técnica também. E a outra técnica que a Kanji usava também é você joga uma pedra na outra, né? E aí ela quebra no meio e gera lascas, né? Então, essas. Né? Então, a técnica 3 e a técnica 4, a Kanji conseguia fazer. Só que a técnica 1 e a técnica 2, que é o uso do polegar, o fato de que os grandes macacos, os símios, né, eles são braqueadores, eles ficam com esse dedão parecendo uma banana, né? Esse aqui fica bem pequenininho para não atrapalhar pegar. E essa mão é menos precisa do que a mão de um macaco ou de um ser humano, né? Ou um proscínio, né, que pega pequenos insetos, né? Agora, outra coisa também que é bom mencionar para vocês, a gente tem uma arqueologia do macaco prego aqui, e na, na Serra, né, de Capivari, assim por diante, você tem sítios arqueológicos de milhares de anos do macaco prego. O macaco prego gera ferramentas de pedra, né? Ele, principalmente para quebrar coquinho, né? Então, eles põem o coquinho de babaçu, disso, aquilo, e vão quebrando, né? Então, né, não é só o gênero Homo que gera ferramentas, né, de pedra. O macaco prego aqui na América do Sul também, também faz isso, né? Bom, a percussão dura versus a percussão mole, se você usa uma pedra para bater em outra pedra, isso é a percussão dura. Agora, ela gera lascas grandes.
Mas se você quer gerar lascas menores, aí você usa um pedaço de osso, um pedaço de madeira. Aí você gera lascas menores, né? Porque o martelo é mole, então ele absorve um pouquinho o impacto, então as lascas geradas são menores, tá bom? Bom, que é kanji, né? Um bonobo de 10 anos, pampaniscos, né? Um chimpanzé pigmeu, e ela batendo numa pedra fazendo percussão dura, né? Para fazer lascas. Os, as ferramentas que a Kanji gerava pode ser comparadas diretamente com as dos primeiros, primeiros hominídeos do Paleolítico, para ver o tipo de complexidade de ferramentas. A Kanji não consegue fazer exatamente o ouro-baense. Então, ó, aqui a gente tem o uso de ferramentas, principalmente para pegar cupim, assim por diante. Você tem caça e você tem um pouquinho, né? Uma partilha dessa caça, mas meio como uma mendicagem tolerada, né? Tolerated scrounging, né? Então, os chimpanzés pedem, oh, por favor, me dá um pedacinho. Aí o chimpanzé olha e dá, né? Quando ele consegue caçar, né? Então, mas o uso de ferramentas não está associado à caça, né? Está associado a pegar castanhas, a pegar cupim, assim por diante, né? Esse é o nível chimpanzé. Agora, no nível luaense, você tem caça e carniçagem, né? Pegar carcaças e tirar a carne da carcaça, associado ao compartilhamento da carcaça, e você também tem coleta, né, de alimentos, né? E você tem provavelmente uma divisão do trabalho, né? Porque todas as tribos que fazem caça-coleta, os homens saem para caçar e as mulheres elas fazem coleta de material vegetal, de insetos, de ovos e assim por diante, né? E elas sempre geram comida, né? Enquanto que os homens às vezes têm sucesso, às vezes não, né? Então, né, essa divisão do trabalho talvez é proposta como sendo uma coisa antiga, né? E tudo isso aí é fundamentado no uso de ferramentas. Então, o uso de ferramentas permite você fazer todas essas coisas, tá bom? Então, você tem uma organização que envolve bases. Por quê? Porque a gente encontra essas bases normalmente marcadas por pedras, né, núcleos de pedras, pedras quebradas, ferramentas e ossos triturados e assim por diante, né? Agora, em cima dessa base uruguaiense, a gente constrói uma superestrutura de linguagem, regras culturais e assim por diante, né? Então, esse compartilhamento do alimento, essa caça e coleta, né? Ela baseada em tecnologia, né? Não só o uso de ferramentas, mas o uso de uma tecnologia que inclui arco e flecha, lança, fazer potes de couro, né? Ou de, né? Você faz um buraco num ovo de avestruz e usa para levar água, assim por diante, que a gente vê os caçadores-coletores fazendo isso, né? E, então você tem uma tecnologia, né? Que pode ser bem complexa, né? E em cima dessa pirâmide você constrói a superestrutura da linguagem, regras assim por diante, que é o nível humano moderno, né? Então, o nível do AENSE estaria intermediário entre o jeito chimpanzé e o ser humano moderno, né? Bom, o Tim Roth, né? E o Isaac Klein, né? Eles foram testar, né? A, a tecnologia odubaense, né? E eles vão testar em carcaça de elefantes, por isso tem alguns parques da África do Sul, não cabe muitos, e no resto da África, né? Os elefantes, sem caça, eles começam a se proliferar. Aí o que acontece? Eles não têm para onde ir porque em volta deles tá fazendas, né? Então aí eles têm que ir lá e fazer abate dos elefantes
para poder manter a população de elefantes proporcional ao tamanho do parque, né? Então, eles aproveitavam essas carcaças que eram geradas anualmente, né, pela morte de alguns elefantes, e para ver se a tecnologia uruguaiense funcionava, né? E é muito interessante quando eles contam aqui pela primeira vez. Então, Nicholas Toff, né? E a sua equipe, né? E eles se aproximam da carcaça e as ferramentas de pedra parecem cada vez menores, a carcaça parece cada vez maior, né? Mas o maior problema de uma carcaça na floresta africana é que, por exemplo, a maioria dos animais, por exemplo, os urubus, não conseguem furar o couro de um boi ou de um elefante, né? Então, os urubus se juntam e ficam esperando aparecer alguém que consiga furar a carcaça. E aí, o leão, a hiena, o urubu-rei, eles conseguem cortar o couro e liberar. Então, os urubus, eles começam se alimentando, enfiando a cabeça dentro do ânus, ou enfiando a cabeça, né, e puxando a língua, comendo os olhos, essas coisas que eles conseguem atingir com facilidade, né? Eles ficam esperando aparecer um bicho com dentes poderosos para pegar um leão, uma hiena, ele consegue. Aí eles comem, aí depois saem, aí eles começam a demorar a carne. E como estava cheio de megafauna, né? Muito mais espécies do que existem hoje em dia, muitas espécies de elefantes. Aqui na América do Sul, preguiças gigantes, tatus gigantes, os toxodontes e assim por diante, né? Então a gente tem uma enorme quantidade de, né, carcaças que às vezes predadores, né, eram predados e aí o predador comia e depois saía, né, e os seres humanos chegavam e usavam pedras para assustar o bicho, né. E União é grande, né, mas se ele toma pedrada, né. Bom, acho que alguém chegou, né, deixa eu ir lá. Alguém chegou depois, né. Eu só vou checar para ver se chegou alguém. Ué, não, né? Bom, então vou voltar lá, continuar a aula. Putz, achei que tinha voltado, mas tá lento isso aqui. Bom, agora, o que o Nicholas Toff e o seu grupo eles perceberam foi que, com essa experiência de fazer arqueologia, né? Então, quais eram as funções das ferramentas de pedra? Os martelos, os esferoides e os martelos, eles são usados para fazer percussão em gerar lascas, né? Esses cores, o cores é o centro, né? Discord, isso aqui, eles podem ter vários usos, né? Para cortar coisas e assim por diante, né? Cortar e ralar coisas, né? Então, por exemplo, você tem um pedaço de couro e você tira a gordura do couro, né? Com um ralador, né?
Se você quer cortar o couro, lascas e os cleavers, né, que eles chamaram, né, os cotelas, servem para tirar, cortar o couro e expor a carne, né? Depois, as lascas são usadas para cortar o corpo dos animais, né? Então, um machado de mão, querência, o cutelo e o furador pode ser usado para tirar a carne de cima dos ossos, né? E separar os tendões, né? Depois, fazer, né? Por exemplo, você está com um pedaço de bife, tem um pedaço de gordura no meio, e você tira ele com lascas ou com esses raladores lascas, né? Agora, quebrar ossos, um martelo e a bigona, os cutelos, o machado de mão e esses cutelos estilo Homo erectus, né? Eles serviam para quebrar osso, muito bom, né? Para trabalhar com madeira, os cutelos, os cleavers, né, que são cutelos mais trabalhados, né, o machado de mão, né, o ralador pesado, né, e o furador, né, o pick, né, a picareta, né, em inglês, né, só pode ser usado para trabalhar com madeira, né. Você quer trabalhar com madeira para fazer, por exemplo, o cabo de uma lança, né. E depois, para você dar o acabamento, também lascas e raladores, e o ralador pesado, né, servem para finalizar, dar o toque final na lança que você está fazendo, né, ou no porrete, né. E para você limpar couro, se você trabalhar com couro, você pode usar o machado de mão, ou lascas, ou raladores, né. Para você rachar nozes, o martelo e a bigorna, né? Para você é, fazer, né, carregar coisas por aí, você pode usar a pele. Então, vocês provavelmente tiravam um couro para poder fazer uma trouxa, né? Que nem um mendigo anda por aí, põe as coisas na trouxa, eles botavam as ferramentas, as coisas que eles faziam e assim por diante. Estava tudo na trouxa de couro, fechava e andava com ela nas costas, né? E se você quer servir comida para as pessoas, talvez você pegasse você tira um pedaço de casca de árvore, né? Você tem como se fosse um prato, né? E se você quiser furar alguma coisa, você pode fazer uma lança de madeira, né? Você pode usar um chifre de um animal, né? E claro, você pode fazer um porrete, né? Os porretes são maravilhosos, né? Para você dar porradas, né? Você imagina, né? Você está andando e vê um cachorrão para cima de você. Se alguém te der um cabo de picareta, por exemplo, você vai achar fantástico, né? Porque com um cabo de picareta você consegue esmiolar um cachorro facilmente, né? Então, né, você provavelmente vai se sentir mais seguro, né, se tiver um Doberman vindo para cima de você com um pedaço de pau que nem uma picareta na sua mão do que sem nada, né? E você também pode ter um pedaço de pau e jogar. Então, em muitas culturas do mundo todo, pegam um pedaço de pau e jogam nos animais, e aí, né, para matar um passarinho, um coelho, isso aí é bem legal, né? E, né, eventualmente, você descobre que você pode fazer uma forma aerodinâmica e você joga um pedaço de pau, se você errou, ele volta para você. Isso é o bumerangue. O bumerangue é uma evolução do pedaço de pau que o pessoal jogava nos animais, né? Você também pode pegar um paralelepípedo, né, uma pedra, e jogar tuft. E assim, com uma pedrada, você mata um bicho, né? Então, essas aí são as possíveis funções que o pessoal fez com essa arqueologia experimental, né? Essa volta tudo travada, né? Bom, aqui a gente tem, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, aqui a gente tem como fazer lascas de pedras. Então, olha, primeira coisa que você faz, você olha a pedra, né? E você parte, que não pode ser no ângulo direto, tem que ser no ângulo
né, não é perpendicular, mas sim no ângulo, né, mais ou menos menor do que 90 graus. Se você bate, então você olha assim, bate, aí a onda, né, de energia passa pelo córtex. Então, ó, você tem o córtex, que é a superfície natural da pedra, né? E você tem a médula, que é o centro da pedra, né? Então, quando você bate a lasca que você quer remover, tá aqui, né? Você bate com o percutor, o martelo, né? E você gera um talão. E se o ângulo for, não pode ser 90 graus, né? Tem que ser menos que 90 graus. Essa onda atravessa pela pedra e gera uma lasca. Então, aqui a lasca a ser removida, né? Então, a visão que é lateral é a visão frontal do núcleo. E aqui o ponto de percussão com o negativo do bulbo, né? Tum. E aí a cicatriz do lascamento, né? É onda de energia que se propaga pela pedra, né? E aí você tem as cicatrizes dorsais, da lasca, né? E a ventral da lasca, né? O talão onde você bateu, né? O bulbo, né? Que se formou e depois a energia atravessa. Você tem as fissuras, né? E você tem as marcas onduladas da onda de energia que se propagou, né? Então, o córtex está do lado de fora, né? A médula é do meio, né? Então, produzir lascas afiadas e utilizáveis demanda a aplicação de golpes postos no ângulo correto e na região correta do o kanji não conseguia fazer isso. Então, é uma coisa que começou a ser feita a partir de Homo habilis, tá bom? E lascas produzidas dessa forma possuem certas características geradas pela fratura concoidal que são únicas às ferramentas. Então, a gente consegue distinguir pedra que quebrou naturalmente, com o seixo rolando morro abaixo, dessas primeiras ferramentas, tá bom? Agora, aqui a gente pegou uma ferramenta de pedra e está gerando um monte de lascas. E você vai gerando e girando na sua mão. Quando você olha, normalmente se você é canhoto, você gira de um lado, e se você é destro, você gira do outro. A maioria dos homo habilis, eles eram destros. Isso aí é interessante, né? E aí você gera a primeira lasca, gira a pedra, gera a segunda lasca, gira a pedra, gera a terceira lasca, e depois dá para você reconstruir. Então, muitas vezes, quando eles vão para sítios arqueológicos, eles veem as lascas no chão e e o núcleo, né? Aí eles pegam o núcleo e começam a procurar as lascas naquele núcleo para ver se alguma lasca foi levada embora, né? E normalmente eles associam todas lá, né? Então ele foi gerando as lascas, né? E foi girando na mão, né? Então o canhoto vai numa direção e o destro vai na outra direção. E a maioria dos né, era 56 para 44. Então, mais de metade eram orientados à direita, né? Em Cubifora, é 57 para 43. Sugerindo que eles também eram preferencialmente destros. Que pode ter importância para a evolução do ser humano moderno, né? Agora, vixa, isso aí é uma das coisas que eu lembro, né? Que eu vi uma vez o Robert Heinlein, que é um escritor de ficção científica, ele tem uma discussão numa historinha em que ele discute que quando uma doença surge, na verdade, as pessoas resistentes vão evoluir resistência para a doença, né? Então a gente não precisa fazer nada, né? Porque a própria evolução vai cuidar disso. E eu lembro de que eu pensei, nossa, que coisa idiota, né? Porque os micro-organismos evoluem mais rápido que a gente, né? Então, se a gente entrar numas, eles sempre vão evoluir mais rápido que a gente, né? Então, é impossível a gente evoluir resistência para sempre dos micro-organismos, porque os micro-organismos sempre vão evoluir novas cepas, né? Então, no fundo, a vacina é uma ferramenta. Veja, um jeito normal
de evoluir, por exemplo, os dentes caninos do tigre ou do leão, eles atraem com a boca, né? E aí, eventualmente, quem tem dentes mais pontudos deixa mais descendentes. A gente não faz isso. A gente não sai correndo pelado no meio do mato, mordendo as coisas para daqui a milhões de anos evoluir dentes. Nós evoluímos para fazer ferramentas. Então a gente vai, pega uma lasca de pedra e a gente instantaneamente pulou 1 milhão de anos de evolução e a gente já tem uma ponta para cortar as coisas. E ó, a hiena evoluiu mandíbulas gigantes para estourar ossos. A gente pode ficar estourando ossos com dentes. Depois de 1 milhão de anos, a gente tem mandíbulas de hiena. Não, besteira. A gente usa ferramentas. Então a gente põe um osso assim, quebra, e a gente aí quebra os ossos para ter acesso ao tutano. Estão percebendo? A nossa habilidade de fazer ferramentas corta caminho. O nosso nicho ecológico é fazer ferramentas. Combater doença, a gente usa vacina. Tá? A vacina é uma ferramenta. Claro que se a gente não tivesse mão e olhos voltados para frente, a gente não conseguiria fazer ferramentas. Tá? Claro, se a gente não tivesse sistema imune, a vacina não ia funcionar. Mas já que a gente tem, a gente usa a ferramenta para, ao invés da gente morrer com um vírus, a gente já se produz anticorpos e a gente aí não precisa fazer essa roleta russa de quem que vai ganhar? A nossa produção de anticorpos ou o vírus, né? E a maioria das pessoas morre, então o vírus ganha a maioria das vezes, só que de vez em quando a gente consegue produzir anticorpos. Se você já predispõe o seu corpo, você já produz anticorpos antes, aí você já ganha a batalha, tá bom? Então, a vacina é uma ferramenta. Nosso nicho ecológico é fazer ferramentas, tá? Então, ao invés da gente evoluir, né, os dentes do porco para cavar buraco, as patas do tatu e do pangolim para cavar buracos no chão, não, a gente pega um pedaço de pau e usa para uma pá, para cavar. E por quê? Porque a gente não vai ficar 1 milhão de anos cavando um buraco no chão para ficar com garras grandes. Não. A gente pega um pedaço de pau e usa, porque a gente evoluiu para fazer ferramentas. Ferramentas cortam caminho. Ao invés da gente ficar 1 milhão de anos evoluindo, a gente, através, é o efeito Baldwin. Através do nosso comportamento, a gente ocupa um novo nicho ecológico. Tá bom? Esse é o nosso nicho ecológico. Através de comportamento e ferramentas, a gente pula 1 milhão de anos de evolução. Então, animais evoluíram garras, chifres e dentes para atacar. A gente evoluiu lanças e pedras para atacar. Então, mísseis, porretes e lanças são equivalentes às garras e os dentes e os chifres dos animais. Só que a gente faz isso pegando um galho de árvore e afiando ele e pronto, a gente pode espetar as coisas. Né? Então, a gente corta 1 milhão de anos de evolução, 10 milhões de anos de evolução, assim, ó. E é isso aí, é o nosso nicho ecológico, né? E, ó, a gente pode ter um estômago para carregar as coisas. Ou a gente pode carregar as coisas numa cesta de bime, num ovo de avestruz, numa trouxa de mendigo, num pedaço de pau, né? Frequentemente eles amarram uma presa, né, num pedaço de pau, aí um vai carregando na frente e vai carregando atrás. Que é um jeito de carregar as coisas, né? É muito mais eficiente do que ficar carregando a boca no estômago, né? E a gente pode fazer um prato de casca de árvore, de madeira, e põe a comida dentro e vai carregando. Aí a gente consegue carregar muito mais do que a gente consegue carregar. Pode carregar 2 mangas, né? Ou 20 mangas. É só ter uma cesta ou um prato, né? Então, os caçadores-coletores conseguem carregar muitas coisas porque eles têm sacolas para carregar as coisas, né? Então, veja, não é trivial. A Bolsa da Mulher é um avanço tecnológico gigante. A gente pode carregar um monte de coisa, né? E ao invés de carregar na boca ou na barriga, né? A gente pode estourar as coisas com um martelo e bigorna, inclusive castanhas. E os animais, eles têm que evoluir mandíbulas gigantes, que nem um babuíno, para estourar castanhas. Então, a gente podia todo mundo botar as castanhas na boca e ficar estourando com dentes. Isso vai demorar milhões de anos. A gente pode todo mundo pegar Covid, né? E, eventualmente, talvez a espécie humana que sobrasse, se não ficasse extinta, seria resistente ao Covid. Mas não, a gente vacina todo mundo e pronto. A gente pula essa etapa.
que a gente usa ferramentas para pular etapa. A gente morre menos e a gente ganha mais. E finalmente, a gente tem o fogo. O fogo, ele serve para facilitar a digestão. Então, ao invés de a gente evoluir baterias de dentes para comer coisas duras e o rumen das vacas para poder fermentar a folhagem, a gente põe no fogo e aí estoura as paredes celulares e a gente tem acesso aos nutrientes lá dentro. Então, o fogo foi uma estupenda ferramenta, aumentou a quantidade de comida que a gente tirava do alimento muito mais, porque ao invés de a gente evoluir toda uma bateria digestória, né, para conseguir tirar da batata o amido que está lá dentro das células, não. A gente cozinha um pouquinho, as células exploram e a gente tem acesso ao amido assim, tá? Então, o uso de ferramentas foi fundamental. Isso, de você pegar um osso e quebrar ele com uma tela de bigorna, isso liberou um monte de gordura, né? Com o tutano, ele ou pode ser vermelho, né? Porque está fazendo muito sangue, né? Ou ele é branco e é depósito de gordura. Essa gordura permitiu a gente evoluir os nossos cérebros, tá bom? Porque é uma energia farta, mesmo um leão coma tudo, ele deixa os ossos intactos. Né, as hienas estouram, mas se você conseguir chegar a tempo, você pode, né, de uma carcaça de um bicho, extrair o tutano. E o tutano é tão rico em energia que você sustenta o seu cérebro, tá bom? Então, veja. Aqui você tem os australopitecos, lembra? Australopitecos aparências, 3 a 4 milhões de anos. Depois, australopitecos africanos e etiópicos, por volta de 2,5 milhões de anos, né? E aí surge o gênero Homo, né? Homo habilis, Homo erectus, e as ferramentas odobaenses surgem. Então, provavelmente, o genoma começou a fazer as ferramentas odobaenses e continuaram fazendo até recentemente, tá bom? Que é um jeito fácil de fazer lascas, né? E aí, o Aquioliense, né? Começa na África, né? Por volta de 1,8 milhões de anos, né? E vai até a Era Moderna e fica mais, né? Era Moderna, digo, uns 600 mil anos atrás, né? E durou muito tempo. Né? Essas tecnologias duravam muito tempo. E talvez etiópicos da origem aos pecos robustos e não existe evidência que eles faziam ferramentas. E o Homo habilis, Homo erectus, aparentemente foram eles que faziam ferramentas, né? Então, a expansão do cérebro está associada às ferramentas de pedra, está associado à energia das carcaças, tá bom? Então, ter carcaças permitiu a gente ampliar o nosso cérebro, né? Se você fica com dieta vegetariana, o seu cérebro continua menor. Então, né, ferramentas de pedra, expansão do cérebro, marcas de corte encontradas em ossos, ou seja, os ossos estão sendo processados, aparecem os machados de mão, os hominídeos vão para a Eurásia, né, a invasão da Europa e da Ásia, saindo da África, os hominídeos chegam no oeste da Ásia, né, ou seja, China, você tem a técnica do martelo leve, aparece com essas ferramentas mais sofisticadas do Aquioliense, né? Eles estavam fazendo um acabamento melhor. Veja como essas aqui são toscas e essas aqui são acabadas bem, né? E o uso de fogo, entre 1 milhão de anos e o presente, então, a gente tem evidências do aparecimento do uso do fogo, né? E o fogo liberou muita energia dos alimentos, aí você tem uma segunda expansão do cérebro, né? E arte e enterro, né, é uma coisa mais recente, associada principalmente ao Homo sapiens arcaico e Homo sapiens moderno. Então, isso aí seria associar as coisas. Agora, ó, notícias quentinhas, né? Quer dizer, quentinhas em termos, que é de 2010, né? Mas, ó, evidência do uso de ferramentas para consumir tecido animal por volta de 3,39 milhões de anos em Kika, na Etiópia. Nature, 2010, né? Então, de Kika, né? Fica na Etiópia, né? E, né? Veja, tira de 2,6 milhões de anos e leva para 800 mil anos antes, 3,44. Ou seja, coincide com os Australopithecus afarenses, tá bom? E aí, aqui você tem um osso, né? E uma costela de um lado, né? E quando você analisa, você vê
evidência. Agora, lembrando para vocês, dente tem várias cúspides e o dente não é muito mais duro do que o osso, então ele gera marcas em forma de W, né? Porque são várias cúspides passando, e não, o corte não é muito íngreme. Agora, um corte muito íngreme, né? É de uma lasca de pedra, tá bom? E a pedra é mais dura que o osso, então corta o osso profundamente, né? Então a gente consegue distinguir dente de carnívoro e lascada de hominídeo. Isso aí é associado aos Australopithecus afarenses. Então, a importância, tem cerca de 800 mil anos o uso de ferramentas, e os Australopithecus afarenses, tido como um mero macaco bípede, usava ferramentas bem antes delas surgirem no registro fóssil, por 2,6 milhões de anos atrás. Essa aí é a importância, de que isso aí é evidência de que talvez a gente já tinha suspeita de como o macaco kanji, quando ele quebrava o símio, né, o chimpanzé, bonobo, né, quando ele quebrava lascas, ele gerava lascas que ele podia utilizar. Então, talvez o uso de ferramentas é mais antigo do que as ferramentas uruguaienses, tá? E as primeiras ferramentas eram tão toscas que a gente não consegue distinguir elas de acidentes naturais, né? Por isso que não existe uma indústria de pedras mais antiga que o uruguaiense, né? A uruguaiense é tão característica que a gente imediatamente reconhece, né? E a tecnologia mais antiga pode ter lascas de duvidosas, né? Só que, como foi usada no osso, então talvez os australopitecos usassem, e aí, efeito Baldwin, né? O efeito Baldwin fala de que é um comportamento, é um novo fator da evolução que permite você, mudando seu comportamento, começar a explorar um nicho ecológico novo, e isso aí permitir evolução posterior, né? Então, os australopithecus afarenses começaram a usar lascas de pedras toscas, isso aí permitiu eles acesso a carcaças, isso aí permitiu, então, a evolução posterior para eles começarem a fazer isso mais regularmente e com ferramentas melhores, né? Porque o cérebro deles poder evoluir, né? Então, as grandes perguntas desse primeiro capítulo aqui é, qual a evidência que poderia permitir a gente saber quem estava fazendo essas ferramentas? Porque, no fundo, podia ser os Australopithecus, né? Pelo menos o uruguaiense. Podia ser os Australopithecus, porque como os Australopithecus são antigos e as ferramentas surgiram com o gênero Homo, então provavelmente era o gênero Homo. Isso aqui, qual deles? Pois tem o Homo habilis, tem o Homo rudolfensis, mas os fragmentos de 2,4 e 2,8 milhões de anos, eles são duvidosos. A gente não sabe se são uma nova espécie de Homo, ou se é Homo habilis, ou se é Homo rudolfensis, né? Então seria interessante ver, achar um sítio cheio de laços de pedras, cheio de ossos quebrados e um Homo habilis ou Homo rhodophensis morto com uma lasca de pedra na mão, aí você fala, e você associa tudo junto no mesmo lugar. Ainda não achamos, então é difícil saber quem está usando. Bom, que novas perguntas podem ser levantadas usando a arqueologia experimental que não estavam disponíveis no método tradicional? Bom, fazendo as ferramentas de pedra, usando elas, você gera micropradões de, você usa para cortar madeira, você deixa, com um microscópio eletrônico, você deixa marcas que são diferentes para usar cortar carne e osso, né? Então aí você pode fazer experimentalmente várias ferramentas, olhar elas, depois olhar as fósseis para ver qual é o padrão que tem. Então, esse tipo de experimento, você levar no laboratório, gerar os padrões, depois procurar na natureza, no registro fóssil, você aí elucida coisas que antes, como você não tinha visto o Homo habilis usar a ferramenta, você não sabia se aquele padrão é para quê, né? Mas se você faz isso experimentalmente depois, vê o tipo de padrão, aí depois você interpreta as coisas, aí você fecha, né, o ciclo, né? Bom, por que veja, a ferramenta do Baense, ela é de 2,6 a 1,6 milhões de anos e continua sendo usada, mas depois aparece a ferramenta por volta de 1,6 milhões de anos, machados de mão, eles duram até 600 mil anos atrás.
Ou seja, você ficou 1 milhão de anos fazendo ferramentas de um jeito, depois você incorpora, mas continua fazendo daquele jeito, você incorpora uma nova jeito de fazer ferramentas, que é, e você fica 1 milhão de anos fazendo machados de mão, né? Você olha uma pedra e fala, machado de mão, né? E parece que a flexibilidade mental do Homo erectus e do Homo habilis e do Homo rhodopes era menor. E que eles eram bem bitolados, então eles faziam sempre as ferramentas de um jeito, né? Isso aí é a mente do Homo erectus é diferente da mente do Homo moderno, né? Porque o Homo moderno, as tecnologias ficam mudando o tempo todo, né? Normalmente ficam cada vez mais sofisticadas, né? Depois, que circunstâncias ecológicas pode encorajar a primeira revolução das ferramentas de tecnologias de pedras. Bom, uma coisa que acontece por volta de 2,6 milhões de anos atrás é que o mundo inteiro entra num período glacial. Então, as savanas africanas aumentaram, as áreas abertas aumentaram. Então, talvez isso fez com que os australopithecus, que eram macacos de floresta semidecidos, seca, né? E que eles tinham que ser flexíveis na dieta, né? Eles talvez começaram a encontrar, estavam mais em áreas abertas e encontrar mais carcaças de animais. Você consegue chegar de mais longe e ver os urubus descendo, né? E quando você está no meio da floresta, não consegue chegar nada. Né? Aí eles começaram, porque eles estavam num ambiente diferente, mais aberto, enxergar as carcaças e acompanhar os urubus e começar a usar elas. Então, talvez seja uma mudança de habitat. Há 2,5 milhões de anos atrás, aparece o gênero Homo há 2,5 milhões de anos atrás. Então, a gente fechou esse primeiro capítulo aqui e, né, então, o próximo capítulo ele vai ser as novas tecnologias, 25. Então, a gente fechou o 23, o 24 é o Homo erectus, né? Então, na próxima aula, né? E é isso, né? Deixa eu parar a gravação. Aí eu vou abrir para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem, né? Putz, meu computador tá lento. Interromper a gravação. Então, gente, até mais aí. Não vou embora, né? Só estou encerrando aqui a gravação. Interromper a gravação, pronto. Parar a gravação, interromper a